Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas, boa tarde em especial aos fretadores que ansiosamente aguardam a votação feita por essa Assembleia para saber se vão poder continuar trabalhando ou se vão ser prejudicados em seu ganha-pão, em sua atividade que dá dignidade e sustento às suas famílias. Boa tarde também ao deputado Alencar, que me antecedeu, que falou de maneira enérgica, bonita, inclusive, né? Deputado, só para que não reste dúvida, e eu acho importante tratar desse tópico, eu fui advogado da Buser desde a fundação dela até a minha eleição. E foi através dessa atividade, inclusive, que eu fiquei conhecendo a regulação do setor. Vossa Excelência disse que o setor não tinha regulamentação, mas ele sempre teve. E uma regulamentação muito ruim, por sinal. Uma regulamentação que sempre foi feita para beneficiar os poderosos, para garantir o monopólio das grandes empresas de ônibus do nosso Estado. Meia dúzia de famílias, com excelentes conexões, e que tinham as benesses do poder a impedir que elas tivessem qualquer forma de concorrência, a garantir seus lucros e seus ganhos. E ao tomar conhecimento, deputado, dessa regulamentação, eu comecei a trabalhar na minha atividade privada de advocacia contra ela. E com sucesso. Vossa Excelência disse que eu, quantas vezes argumentei, quantas vezes perdi, eu ganhei. E a Buser hoje tem uma liminar que garante a operação dela. Toda essa construção feita por Vossa Excelência, haverá o ódio, contra uma empresa específica, uma empresa que talvez, por sua organização, inovação e porte, tenha condição de efetivamente desafiar o monopólio das empresas de ônibus, é de certa maneira bastante inútil, sabia? Porque, com ou sem decreto, a Buser tem a liminar e ela vai continuar operando. Liminar essa que eu consegui. Mas, no curso dessa atividade, e vendo como que o setor era injusto, mesmo com a vitória, mesmo com a liminar, ficou em mim o amargo, o sabor amargo da injustiça. O sabor amargo de ver que as regras continuavam beneficiando os poderosos e que, eventualmente, só quem tinha porte para contratar advogados especializados, como era o meu caso, tinha condição de trabalhar. E aí eu resolvi que, por mais vantajoso financeiramente que fosse, trabalhar por apenas um dos concorrentes do setor, por mais que isso pudesse me dar elevados ganhos, haja vista que a Buser está, outro dia, num anúncio lá na Times Square, em Nova York, para abrir ações na Nasdaq. Esse é o porte que ela está chegando. Uma empresa de 2 mineiros da nossa cidade, bem, da minha, não da sua, da nossa cidade, que, apesar das vantagens econômicas de continuar trabalhando por essa empresa, o que eu queria mesmo era mudar as coisas. O que eu queria mesmo, por uma ideologia talvez inocente, era mudar o mundo. E fazer com que as regras injustas caíssem para todos, e não só para aqueles que tinham condições de contratar os advogados. E a única maneira de fazer isso era através da política. E me lancei para a política, me lancei candidato a deputado estadual, e tive, ao longo da minha campanha, uma plataforma muito clara, muito explícita, em dizer que eu era advogado da empresa, que eu era advogado da Buser, que através disso conheci as injustiças do setor e que estava disposto a ir para dentro da política para mudar a injustiça dessas regras. E a população confiou em mim. E a população me elegeu, sabendo disso desde o primeiro momento. Tem vídeo meu de campanha falando isso. E eleito, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu rescindi o contrato com a Buser para que não restasse conflito de interesse. Financeiramente não foi bom, mas é algo que eu não me arrependo em momento nenhum, porque o sorriso no rosto não há dinheiro que pague. O sorriso no rosto de estar fazendo certo. O sorriso no rosto de estar protegendo quem quer trabalhar. O sorriso no rosto de eventualmente desafiar essas poucas famílias poderosas e suas mais poderosas ainda conexões, inclusive dentro do poder, para permitir que os pequenos tenham chance, que os pequenos tenham vez, que os pequenos tenham voz. E eles tiveram. Porque ao longo desses 2 primeiros anos de mandato, não foram 1, 2 ou 10 reuniões que eu fiz para apresentar argumentos
ao governo do Estado de Minas Gerais, mostrando como a regra era injusta, como ela precisava mudar. A regulamentação que sempre existiu. E aqui eu faço questão da gente mergulhar um pouquinho nessa regulamentação e no que era necessário mudar. A regulamentação, ela tinha 3 pontos, e aqui já passo a falar aos colegas para que fique bastante explícito o que poderemos ou não votar logo mais. Ela tinha 3 pontos que não faziam nenhum sentido no aspecto de segurança do transporte, sequer de qualidade do serviço de transporte, mas elas eram o que garantiam o monopólio dos poderosos. Basicamente, a regra do circuito fechado, que o deputado Alencar falou, que é absolutamente necessário porque é o que caracteriza o transporte fretado. Mentira. Pode ser o que caracteriza em Minas, onde se pretende, de alguma maneira, ou se costumava, proteger os poderosos. Mas não é, por exemplo, o que se exige na regulamentação federal. A ANTT, na definição do serviço de frete, não exige que o mesmo grupo que faça a viagem de ida, faça a viagem de volta. Em âmbito federal já é permitido, grupos diferentes fazendo trechos diferentes. Um faz a ida, outro faz a volta, porque não faz sentido no aspecto de segurança ou qualidade fazer essa exigência das pessoas. O serviço tem que ser regulado no aspecto do prestador. Qual que é a qualidade do ônibus? Tem seguro? Que imposto que vai pagar? E o motorista, está bem treinado? Isso faz sentido. Não faz sentido exigir do consumidor uma determinada conduta. Consumidor, eu exijo que você faça a viagem de ida e volta com as mesmas pessoas. Essa exigência não existe no cenário nacional. Não existe também em outros estados. São Paulo é um exemplo. A regulamentação da Artesp não exige circuito fechado. Mas aqui em Minas, essa exigência existia. E eu fiz questão de mostrar ao governo do Estado que ela não fazia sentido e que já havia precedentes de outros locais da regulamentação que permitisse maior liberdade de trabalho para quem é fretador e liberdade também de consumo para quem deseja viajar, de modo que as pessoas tivessem mais opções de viajar com mais conforto, com mais segurança e mais barato. Mais barato, Alencar, é dinheiro no bolso do cidadão. Eu quero que o cidadão fique com esse dinheiro no bolso dele, ao invés de ir para o Luiz Carlos Gontijo, por exemplo, ao invés de ir para o Rubens Lessa. Eu prefiro esse dinheiro no bolso do cidadão. Acredito que a maioria de Vossas Excelências prefere esse dinheiro no bolso do cidadão. Essa era uma das regulamentações absolutamente teratológicas, absurdas, que existiam na norma anterior, mas havia outras. Havia uma que era quase que o requinte de crueldade da primeira exigência, pois se exigia circuito fechado, o mesmo grupo que faz a viagem de ida, faz a volta, exigia também que todo grupo tivesse a mesma finalidade no transporte. Resumindo, vamos fazer um grupo para ir para Juiz de Fora. Se uma pessoa estivesse indo assistir um jogo do Tupi, a outra pessoa estivesse indo para participar de uma entrevista de emprego, e uma terceira pessoa para visitar um parente, com um grupo de 4 ou 5 querendo passar um final de semana no Ibitipoca, não pode. Aliás, não podia. Porque a regra exigia que todo mundo tivesse indo assistir o jogo do Tupi. Todo mundo indo para o Ibitipoca. As pessoas não podiam se juntar para contratar um transporte pelo interesse, olha que absurdo, no transporte. Elas tinham que contratar um pacote de viagem, basicamente, e o transporte virar um acessório. Essa regra também caiu no novo decreto. Assim como caiu uma exigência que eu até entendo que fazia sentido há alguns anos atrás, que era a exigência da lista de passageiros com 12 horas de antecedência. Por que fazia sentido há alguns anos atrás? Porque antes da internet, dos smartphones, o fiscal, para sair para o serviço de rua dele, tinha que levar a lista impressa. E o plantão, o regime de escala desses fiscais é de 12 por 36 horas. Então, se ele ia ter um turno de 12 horas, ele precisava da lista na mão dele antes de sair para o turno, ele precisava de mais de 12 horas para poder fazer a boa fiscalização. Hoje em dia, com smartphone, internet, isso é absolutamente descabido. A lista está online, o fiscal acessa de onde ele estiver, ele acessa do posto da Polícia Rodoviária, ele acessa do posto do DR, ele acessa das blitz nas ruas, está online, a modernidade chegou. E, junto com ela, a exigência ficou absolutamente descabida. São essas 3 regras, basicamente, que mudaram
da regulação anterior para a nova regulação. Acabar com o circuito fechado, que já não existia em outros lugares, continuava existindo aqui. E este é o maior entrave para que mais pessoas possam trabalhar no setor. Acabar com a finalidade comum de todos os passageiros na viagem e permitir que os grupos sejam fechados com menos de 12 horas de antecedência para a partida. Se isso parece absurdo, para cada um de vossas excelências que estão aqui, faz sentido sustar o decreto do governador. Se parece um absurdo que as pessoas, para viajar, no fim das contas, é um absurdo elas fazerem um grupo diferente para ir e para voltar. É um absurdo cada pessoa querer fazer uma coisa na cidade de destino. Aí eu entendo sustar o decreto do governador. Agora, se parece razoável, e aqui eu não estou dizendo da concordância absoluta, mas dá a liberdade ao governador da discricionariedade que ele tem na função dele. Se parece razoável que se possa um grupo viajar só a ida e um grupo diferente viajar a volta, tal qual é em Brasília, Brasília não, né? Brasil inteiro, ou em São Paulo, o mínimo que a gente tinha que fazer era respeitar o decreto do governador e a escolha que ele fez na sua atividade de expedição de decretos. Respeito entre poderes. Diverge da ideia? Tudo bem. Convido o deputado Alencar, inclusive, a apresentar um projeto de lei com o que ele considera que talvez seja a melhor regulação. Mas não sustar o decreto do governador, porque absurdo ele não é. E, eventualmente, alguns dos argumentos aqui apresentados mostram que a intenção podia ser uma, mas o resultado prático é outro. Pois muito foi falado sobre gratuidade, que o ônibus da rodoviária é obrigado a transportar pessoas com gratuidade. Mas não foi apresentado um projeto de lei para obrigar a gratuidade no transporte fretado. Isso resolveria o problema da gratuidade suscitado pelo deputado Alencar. Não, o que ele sugeriu foi sustar todo o decreto e exigir que os grupos voltem até a finalidade comum. Aliás, nem isso, porque só vai sustar mesmo, e a gente vai ficar sem regra. Outro ponto que foi apresentado é quadro de horário, que o concessionário da rodoviária é obrigado a cumprir quadro de horário. O quadro de horário é sugerido pelo próprio concessionário. Ele cumpre o horário que ele sugere. E se ele está achando que o horário é ruim, muda o horário. Ele sugere o quadro de horário. Falta, eventualmente, esse entendimento maior do setor. Assim como faltou, eventualmente, na análise da Comissão de Transporte, que insistiu muito no fato, aliás, na lenda, de que qualquer forma de concorrência vai desestabilizar e inviabilizar todo o setor de transporte em Minas Gerais, porque ele só funciona mediante subsídio cruzado. Significando a crença de que linhas mais rentáveis têm parcela de seus ganhos destinados para cobrir prejuízos em linhas menos rentáveis. Eu não sou membro da Comissão de Transporte, mas eu tenho profundo interesse pela matéria, de maneira tal que estudei todos os contratos de concessão de Minas Gerais. Todos. E posso garantir, com todas as letras, com toda certeza, sem bravata e sem chutar. Não existe subsídio cruzado entre os contratos de concessão de Minas Gerais. Isso é uma lenda. E é uma lenda convenientemente usada e plantada para favorecer as grandes empresas e os poderosos a manterem seus privilégios sob uma ameaça vazia de que o sistema vai colapsar. Essa Assembleia precisa, nesse momento, aprofundar esse debate, me parece. Não é de todo mal que a gente esteja agora discutindo isso. E a sugestão que faço é que a gente tenha um pouco mais de juízo nessa pauta, de não tirar o ganha-pão de tanta gente no afogadilho das horas, num projeto que entra em tramitação a jato, com 2 reuniões extraordinárias de CCJ na sexta, uma reunião de Comissão de Transportes, plenário em primeiro turno na segunda-feira, e eu tenho toda a certeza que o desejo é passar em plenário ainda antes do recesso. Que, ao invés desse atropelo, a gente faça o justo debate. O decreto já está em vigor há 6 meses. Se fosse para o caos acontecer, ele já tinha acontecido, não é o que a gente está vendo. Não colapsou nada. O que aconteceu foi que mais de 200 municípios passaram a ter conexões que não tinham antes. O que aconteceu foi um crescimento de mais de 100% no transporte fretado, garantindo renda, trabalho e oportunidades para milhares de pequenos fretadores no nosso estado. Pequenos. Talvez por isso, tão esquecidos, tão invisíveis. Não é um setor que, de repente, de um dia para o outro,
vem aqui, marca uma reunião e agradece em sessão solene da Assembleia benefícios obtidos. Eles são pequenos, eles são invisíveis, mas não para mim. E eu tenho certeza que não para muitos de Vossa Excelência. Essas pessoas merecem o nosso cuidado na hora de legislar sobre o ganha-pão deles. A sugestão que fica, já que o próprio deputado Alencar sugeriu que se chamasse o secretário passado para que ele falasse sobre o tema, vamos chamar mesmo. Vamos chamar o secretário anterior, Marco Aurélio, vamos chamar o atual, vamos chamar os fretadores que estão lá fora para saber se vão poder continuar trabalhando ou se vão tomar um tiro de morte dessa Assembleia. Vamos chamar também o senhor Luiz Carlos Gontijo, Rubens Lessa e demais grandes empresários do transporte em Minas Gerais. Vamos fazer uma audiência pública aqui. Vamos conversar com a população que pega esses ônibus. Vamos conversar com as pessoas que querem pagar mais barato e viajar com conforto e segurança. Quem sabe a gente não faz uma visita para inspecionar como são esses ônibus, que às vezes é dito que não tem segurança nenhuma, e perceber que tem até sensor de fadiga para o motorista dentro deles? Quem sabe? A sugestão que faço, deputado Alencar, como autor da proposição que Vossa Excelência é que me ajude nisso, de conversar com o deputado Léo Portela, presidente da Comissão de Transporte, para que a gente marque essa audiência pública, para que a gente faça as coisas direito, para que a gente tenha a discussão necessária, sem tirar o ganha-pão das pessoas que estão lá fora, e de tantas outras que não puderam vir aqui hoje, porque um dia de trabalho para elas conta, faz falta, tira comida da mesa. Para tantos e tantos outros que espalhados em Minas Gerais hoje, estão talvez com medo de estar transportando o seu último grupo, antes de voltar para uma miséria, antes de voltar para uma situação de penúria, que essa Assembleia vai impor a eles. Vamos fazer essa audiência pública, deputado. Vamos conversar. Vamos fazer visita. Vamos fazer visita. Vamos fazer audiência pública. Vamos fazer o justo debate. Mas não vamos passar o trator nessa gente que só quer trabalhar. Não vamos fazer as coisas dessa maneira, porque elas não merecem. Com toda certeza, elas não merecem. E, feitas essas breves considerações, o que eu peço aos colegas é a rejeição desse projeto de resolução, tão danoso para tanta gente e que beneficia tão poucos. Especialmente a rejeição do afogadilho das coisas. A matéria não vai se esgotar. A gente ainda terá a oportunidade de discuti-la através de projeto de lei, que é a maneira correta. Não significa que só no ano que vem, porque ela ficará prejudicada. Significa apenas que, enquanto discutirmos, a gente não vai jogar ninguém na miséria. Enquanto discutirmos, a gente não vai jogar ninguém no desemprego. A gente não vai legar nenhuma família ao desespero. E só para lembrar, o setor de turismo é dos que mais empregam no nosso estado. E é um setor que mais sofreu ao longo da pandemia. E é o setor que está para tomar um tiro na cabeça dessa Assembleia, justo na hora que as coisas começam a melhorar e que, aparentemente, as atividades vão poder voltar. É de chorar que uma coisa dessa esteja acontecendo. E eu tenho certeza que poderei contar com o apoio dos colegas para que isso não prospere. Deputado Alencar, vamos fazer essa audiência pública junto? Temos seu compromisso? Deputado Guilherme, eu quero que você me dê pelo menos o endereço da garagem da Busa, que ninguém sabe onde que é. Deputado Alencar, vamos fazer essa audiência pública junto? Deputado, nós não podemos. Perfeito, presidente. Bater papo. O senhor tem razão. Aqui não é para bater papo. É para a gente tentar fazer a justa defesa do povo mineiro, o que eu acredito tenha sido adequadamente feito e ficado muito claro o que vai ser benéfico ou não para a população, o que vai permitir ou não que as pessoas trabalhem, o que vai permitir ou não que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso quando precisarem viajar. Senhoras, senhores deputados, eu peço o não de Vossas Excelências a esse projeto de resolução e peço ao deputado Alencar que me responda posteriormente se a gente vai ou não vai fazer essa audiência pública junto, porque esse trator não pode passar. Muito obrigado.